Nem jornalista, né? Nem jornalista. Jornalista. A gente tem muita novidade por aí. A gente começa falando sobre o Tribunal de Justiça, que prevê aumentar os gastos com salários no próximo ano em 82 milhões de reais. É 3,4 vezes o valor do acréscimo na folha de salários do Ministério Público, né, que é de 25 milhões, né, 25 milhões a mais, e do TCE, 24 milhões, é isso mesmo? O Jairo, no Tocantins, os servidores públicos não gostam quando a gente fala, né? Uhum. Mas no Tocantins parece que é uma república de servidores públicos, né? Uma república de salários, né? Porque tudo que o governo arrecada, grosso modo, vai para pagamento de salários, ou seja, a máquina ela se financia, né, como se fosse um objetivo em si da administração pública, que não é, né? O servidor público é apenas um servidor público para atender a população. E o papel do governo, a função do governo, qual é? É levar obras para a população, levar benfeitorias para a população, cuidar da saúde pública, cuidar da educação. Esse é o papel do poder público, né? Mas no Tocantins, 87% das receitas do Tocantins são gastos com despesas obrigatórias de caráter continuado, em resumo, com salários. Então, esse negócio deveria haver uma reflexão. Mas os servidores aí, eles fazem esse lobby, né? Então, e termina não gostando que a gente aponte isso, né? Não, nada a ver contra os salários dos servidores que passaram em concurso público, tiveram seus salários determinados por plano de cargos e salários aprovados pelo Legislativo e pelo Executivo, nada contra eles. Mas há um claro desvio de finalidades, de prioridades na execução orçamentária do Estado do Tocantins, se você comparar as finalidades do poder público, né, e como o poder público está gastando esse dinheiro. É o caso específico dos salários. O que levaria o Tribunal de Justiça do Estado a aumentar em 80 e poucos milhões de reais a folha de salários em 2026, ou seja, um reajuste na folha de salários de 12%, sendo que a inflação no período aqui, nos últimos 12 meses, foi 4,68%. Então, ele está aí crescendo a folha de salários em 8% reais, ou seja, se você considerar a data base, que seria a inflação, né, 8% reais o Tribunal de Justiça vai gastar a mais no próximo ano. Olha, o Tribunal de Justiça não gera receitas, ele depende do duodécimo, ou seja, depende do Tesouro Estadual, depende do contribuinte lá pagar o imposto. Então, ele não gera receitas. Então, é um custo que recai para o Executivo, né? E é aprovado, evidentemente foi aprovado isso aí pelos deputados estaduais, sem qualquer estudo de impacto financeiro. Agora, mas não é só o judiciário que aumentou essas despesas. O campeão, em termos relativos, né, nesse reajuste de despesas de pessoal para o próximo ano, foi o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, né? O Tribunal de Contas aumentou a folha de salários, prevê aumentar a folha de salários em 2026, no índice de 15%. Veja bem, o TCE quer gastar 15% a mais com salários, 15% a mais do que em 2025, com salários, do que gastou este ano. Ou seja, o Tribunal de Contas, que também não gera receita alguma para o poder público, vai gastar 15% a mais com salários no próximo ano. Ou seja, ele vai gastar no próximo ano 24 milhões a mais de despesa com salários. Aliás, o Tribunal de Contas que aprovou anteontem, na quarta-feira, um trenzinho da alegria para 40 servidores do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, ele aprovou ali, o Pleno aprovou e vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa para aprovação e, obviamente, a Assembleia Legislativa vai aprovar. Aprovou o seguinte, que esses 40 servidores que entraram a partir de 2023, quando terminar o estágio probatório, ao invés de eles entrarem na letra subsequente de 1 ano, 2 anos de estágio, eles vão pular 8 casas, ou seja, vai ser 2.600.000 a mais na folha de salários do Tribunal de Contas.
Quando o normal, pela lei, na lei, por exemplo, do quadro geral, a pessoa, quando termina o estágio probatório, ele passa no concurso, termina o estágio probatório, né, e se cumprir os pré-requisitos da promoção e progressão, ele entra na primeira letra subsequente, no primeiro nível subsequente. No caso do TCE, eles pulam para 8 níveis subsequentes, ou seja, um absurdo jurídico que os deputados irão aprovar, evidentemente. Uma ilegalidade inconteste. Por isso que o TCE aumentou aí 24 milhões a sua folha de salário no próximo ano. Mas há muitos aumentos aí. E olha, eu vou te explicar. A arrecadação do Estado, as receitas do Estado, na lei orçamentária que está tramitando no Legislativo, ela é corrigida apenas em 12%, ou seja, há um déficit aí que eu não sei de onde eles vão tirar. Vão tirar porque o governo vai autorizar, já o seu orçamento for aprovado, vai aumentar aí para o TCE 24 milhões para o próximo ano. Mas há muito mais aí. O Ministério Público, por exemplo, aumentou também 24 milhões na folha de salário para o próximo ano. Também o Ministério Público não gera receita nenhuma para o Estado, só despesa. E veja bem, não tem concurso nenhum à vista aí de Ministério Público, nem de Tribunal de Justiça e nem de Tribunal de Contas do Estado. Então, é um mero exagero. No caso do tribunal, eles são recorrentes. Por exemplo, o tribunal gastou em diárias com 7 conselheiros aí em 12 meses, R$1 milhão. Tem conselheiro aí que já foi umas 5 vezes aí na Argentina, outro para a Europa. Então, é um negócio esquisito que o Tribunal de Contas está cometendo, bem aí na frente do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa. Mas parece que a governança aí desse pessoal é realmente um aceitar o que o outro está fazendo para que ninguém atrapalhe o outro aí, né? Aliás, tem muito deputado investigado, assim como tem conselheiros investigados, né? Então, é um negócio muito sério que está passando pelo Estado. Depois reclamam dessas operações da Polícia Federal, né, Jair? Depois reclamam, com certeza. E é muito estranho, né? Será que existem acordos entre por exemplo, os deputados, né, e esses conselheiros, né? Eu aprovo o salário, mas aí você segura isso aqui, né? A prefeitura tal que está com problema aqui, né? Enfim, não sei. A gente está aqui supondo, mas que causa estranheza, causa. E esses altos salários aí realmente são imorais, né? E o Tribunal de Contas, Jair, que está todo dia aí acionando prefeitos por desvios de aplicação, desvios de finalidade, né, de aplicação de recursos públicos. Então, com que moral o TCE vai atrás de prefeito, de prefeitinho lá do interior, para cobrar o que ele não faz aqui na capital? É verdade. Bom, vamos mudar de assunto agora, falar sobre a situação eleitoral do ex-secretário César Halum. Pode levá-lo a uma espécie de oxidação política. Você trouxe isso também no seu blog, né? Fala um pouquinho sobre esse assunto também. Jair, o César Halum é um grande político, né? Foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal, perdeu a eleição para senador em 2018, quando todo mundo tinha a perspectiva de que ele fosse eleito, né? Era. Ele disse que, logo depois ele desabafou, né, e atribuiu a sua derrota ao ex-prefeito Ronaldo Dimas, que hoje é secretário de Planejamento do governo do governador interino em exercício, Laurence Moreira. Para o César, naquela época, a grande obra do Ronaldo Dimas na época foi a Via Lago. Não é? O Ronaldo Dimas, se tem uma marca registrada da administração de Ronaldo Dimas em Araguaína, é a Via Lago. E ela foi feita com recurso de emenda do César Halum. Só que na hora da eleição, o Ronaldo Dimas apoiou o Irajá Abreu e a Cátia Abreu. Então aí o César ficou muito magoado. E o César, de lá para cá, avançou muito nessa questão de direita de Bolsonaro e coisa e tal. Ele postou nas redes sociais de ontem para hoje, um vídeo explicando que ele saiu do governo por motivo de saúde. Inclusive, foi uma notícia que a gente deu em primeira mão aqui na quarta-feira, né? Sim. E no exato momento que ele tinha pedido, a gente deu a notícia aqui, que ele tinha pedido o afastamento por motivo de saúde. Só que, se você olhar o contexto político, teria mais coisas para se analisar. A primeira delas, evidentemente, a aliança implícita realizada pelo governador Laurence Moreira e o presidente Lula no palanque lá da ponte de Xambioá, né? E o César Halum,
ele é bolsonarista convicto, né? Inclusive ele é do PP, convicto, né? Então, assim, e é daqueles, como ele é agropecuarista também, então, deu-se a impressão de que o pedido de demissão dele foi consequência, teria sido consequência do posicionamento de Laureis e Lula e não simplesmente em motivo de saúde. Até porque quando ele disse hoje, por exemplo, na publicação dele, que ele explicou que o médico pediu apenas que ele ficasse de repouso 15 dias. Ora, um atestado desse de 15 dias não é motivo algum para ninguém deixar um cargo de secretário da Agricultura, né? Alguém que quer ser candidato a deputado federal, como é o caso dele. Então, isso realmente contraria um pouco a razão, né, os princípios racionais. Agora, a gente tem que respeitar, de repente, ele acha que não tem condições mesmo, não tem nada a ver com a questão de Bolsonaro. Mas, no campo político, evidentemente que ficou essa dúvida, né, se ele saiu por causa de Bolsonaro e Lula ou não, né? Agora, tem um detalhe aí. O presidente do partido dele, que é o deputado Vicentinho Júnior, é pré-candidato ao Senado na chapa de Laureis Moreira, ou seja, o Vicentinho Júnior está com Laureis Moreira. E estando com Laureis Moreira, certamente ele vai estar nesse campo político aí, se prevalecer essa aliança comentada essa semana, ele vai estar no campo de Lula aí nas eleições, né? E aí, como é que Raul vai fazer, né? Como é que vai ser essa divisão, né? Inclusive, o Vicentinho Júnior, a proximidade dele com o Lula não é tão pequena assim. O Vicentinho Alves, que é o pai dele, o ex-senador Vicentinho Alves, ele é amigo de Lula, ele foi aliado de Lula durante muito tempo. Quando secretário da mesa diretora do Senado, ele era aliado de Lula e até hoje ele conserva essa amizade com Lula, eles se falam por telefone. Então, o que o senador Vicentinho Alves, que começou a carreira no PDT com Brizola, tem assim de maleabilidade política, né? Parece que o filho, que é o Vicentinho, não tem muito, mas vai ter que entrar. E o Halum também, se quiser se candidatar, vai ter que entrar, mas parece que politicamente ele não está alinhado com esse grupo, estaria mais alinhado com Dorinha Seabra, que vai ser adversária de Laureis Moreira e Vicentinho Júnior no próximo ano. Esse vídeo do César Halum repercutiu, inclusive a gente tem ele aqui, tem como rodar, produção? Deixa eu acompanhar também para a gente comentar mais um pouquinho. Olá, amigos e amigas tocantinenses. Quero, em primeiro momento, agradecer a solidariedade de todos vocês em relação ao meu estado de saúde e as manifestações de tantas pessoas. E, no segundo momento, esclarecer que eu estava tendo algum mal-estar em alguns momentos, e isso venho sentindo de 30 dias para cá, e resolvi então fazer uma bateria de exames e o médico diagnosticou um estado de fadiga, de intensa atividade e me recomendou, além de uma reposição hormonal e vitamínica, 15 dias de descanso, de repouso. Diante desse quadro, eu procurei o governador Laureis Moreira e nós nos acertamos de que eu me afastaria da Secretaria da Agricultura para não atrapalhar as atividades da pasta, para não deixar que essa secretaria pudesse ter solução de continuidade de tantos projetos importantes que estamos realizando. Fica e assume o José Américo, que é um técnico capacitado, de longa história na casa, e que não vai permitir que nada de diferente aconteça do que aquilo que nós estávamos fazendo. Portanto, foi um acordo amigável com o governador Laureis Moreira. Politicamente, eu continuo com a minha mesma postura, aliado ao governador Laureis, para que a gente possa ajudá-lo a construir um Tocantins cada vez melhor. Está aí, então, o pronunciamento do César Halum, já comentou a respeito, né, e a gente vai continuar acompanhando tudo isso. O detalhe é que ele coloca no final uma logomarca de campanha, né? Tipo, né, o nome dele... Um nome assim meio, né? Ali uma logo, né? Imagem, uma logo ali de campanha. É interessante. A gente vai falar sobre agora... rapidinho sobre essa questão do decreto do Siqueira Campos, do Eduardo Siqueira Campos. Na verdade, tem muita gente falando desse decreto. Eu conversei com o prefeito ontem, né? E o prefeito explicou que, na verdade, esse decreto é apenas para não aumentar mais despesas, né? Porque ele acha que se deixar solto, a tendência
aumentar, então tem que ir cortando, né? Não é assim, como ele disse, ele não acha que vai gerar receitas para ele esse corte, é só para não aumentar despesas, né? Mas o orçamento indica que ele vai ter mais receitas. E se ele cortar a despesa, não aumentar despesas em relação a esse ano, então, evidentemente vai sobrar mais receita, mais dinheiro, né? Mas ele não quer, pelo que eu entendi dele, ele não quer dar a esse corte como se fosse para sobrar mais dinheiro, né? Ele só apenas, como ele me disse ontem, não quer que aumente a despesa. Como ele disse, é igual unha, né? Se você não cortar, cresce, né? Mas muita gente não está entendendo direito isso. Agora, há muita gente que tem cobrado muito do prefeito, muita coisa, tem muito equívoco na cidade, tem muitos problemas na cidade, mas assim, tem que se dar um pouco mais tempo ao prefeito, porque ele pegou, a prefeitura tem menos de ano, né? Então, assim, com tantos problemas que tanto a prefeitura como o governo tem, né? Então, eu acho que seria interessante entrar com o orçamento dele a partir do próximo ano, aí sim a população cobrar mais adequadamente e com mais condições de ter retorno sobre os trabalhos da prefeitura. Agora, tem muito problema na cidade? Tem muito, né? Tem. Ele tem inaugurado umas obrinhas aí, mas tem muito problema na cidade. Essa questão do transporte urbano que ele está tentando solucionar, a questão da limpeza urbana, tem aí alguns contratos vencendo, ele não está renovando, né? Então, e aí as empresas terminam fazendo uso disso para poder atacar a prefeitura e receber pagamentos. Então, ele está enfrentando muitas essas coisas, mas o decreto ele me disse que o objetivo, a finalidade não é aumentar receitas, é só não deixar crescer mais despesas, né? Especialmente, que é o principal do decreto, é a questão de salários. Ele não quer contratar, não quer fazer concurso, não quer diminuir essa questão de contratação de mais despesas com salários. Muito bem, por hoje é só. Pode ser. Bom fim de semana para você, tudo de bom, Obrigado. viu? E bom descanso. O Supremo Tribunal Federal publicou a ata do julgamento que rejeitou os últimos recursos da defesa de Jair Bolsonaro. Agora o processo